E no vídeo de hoje a gente vai tentar desvendar um dos maiores mistérios de The Flash. Quem me conhece muito bem sabe que a coisa que eu mais quero ver acontecer em The Flash é a batalha no passado. Se isso acontecer da maneira como já foi mostrada pra gente, eu praticamente perdoo o Eric Wallace por tudo, eu não vou reclamar porque é aquilo que nós queremos ver, exatamente daquele jeito. Mas será que é exatamente daquele jeito que nós, ou melhor dizendo, eu quero ver? Porque de fato aquela luta é maravilhosamente bem feita e a gente quer ver da perspectiva do Flash do futuro e também a gente quer ver ele usando o traje clássico de novo naquela noite. Mas apesar daquela cena ser incrivelmente maravilhosa pra mim, tem um detalhe que não estraga, mas torna essa cena imperfeita. E pra muita gente é um detalhe que é praticamente insignificante, passou despercebido. Para outras pessoas tem algumas explicações bem básicas e simples. Para outras pessoas tem uma grande teoria da conspiração sobre isso, e para mim é um detalhe que eu gostaria muito que The Flash mudasse quando fosse mostrar a cena no final dessa temporada, de acordo com Eric Wallace, porque foi o que ele disse que iria acontecer em entrevista. E é sobre que detalhe seria esse, se eles vão mudar ou não esse detalhe, e se tem uma explicação do porquê que esse detalhe existe, que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos ao Terra Pet 2, aqui neste canal maravilhoso. Nós falamos sobre explicações e dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop e principalmente ficção científica. É óbvio que aqui você encontra as melhores teorias, explicações e reviews sobre a série do Flash. Antes de mais nada, eu vou pedir encarecidamente para você clicar no botãozinho vermelho para se inscrever no canal, que desse jeito você me ajuda muito. Também deixa seu like no vídeo e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo futuramente. Muito obrigado, de verdade. Como comentei com vocês, pessoal, praticamente aquela cena é o final que nós queremos para The Flash. O grande confronto final com o Flash Reverso na noite em que a mãe do Barry morreu, onde ele deixa a versão dele criança em algumas quadras de distância e ele desaparece. E dessa vez ele conseguiria voltar para o futuro. Praticamente é esse o final que nós queremos ver. Só que tem um detalhezinho que, pelo menos para mim, era extremamente irritante e desagradável. E até o lançamento do penúltimo episódio que saiu, eu pensava que só eu me incomodava com esse detalhe. Só que aparentemente tem mais pessoas que repararam nisso, mais pessoas teorizando sobre isso e mais pessoas que vieram conversar comigo se faz sentido isso ou não. Eu estou me referindo ao fato de que quando o Flash e o Flash Reverso voltam naquela noite para lutar, no momento em que eles saem do portal, os raios do Flash Reverso estão vermelhos e os raios do Flash estão laranjas, até o momento em que eles quebram a janela da casa da mãe do Barry e o raio do Barry muda instantaneamente de laranja para amarelo vivo. Foi o editor que mudou na paleta de cor? Tem alguma explicação bem simples? Foi a primeira cena gravada e eles não sabiam qual seria a cor de raios? Tem alguma teoria louca da conspiração que eu vou trazer aqui para vocês? Bom, na verdade tem tudo isso e ainda mais um pouco. Pessoal, quando The Flash começou, não tinha muito essa questão de diferença de cor de raios, porque só tinha um velocista praticamente, que era o Flash. E aí se as pessoas achavam que o raio dele era amarelo ou que o raio dele era laranja, tanto faz como tanto fez, isso não fazia tanta diferença. Só que aí nós tivemos o episódio 17 da primeira temporada, que mostra o flashback do Flash Reverso lutando naquela noite, e a gente vê que em alguns momentos o raio do Barry tá bem laranja, em outros momentos o raio do Barry tá amarelo. E não seria algo para se comentar se não fosse uma diferença esquisitamente falando notória. Porque a gente sabe que em The Flash tem tantas teorias do porquê que a cor de raios muda, que eu já comentei muito aqui isso com vocês no canal, eu gosto muito de falar sobre isso, e a gente sabe que existem as regras de como que os raios realmente podem mudar. No caso da cor principal que o velocista tem conectado para vermelho, se conectando com a Speed Force negativa, para ciano ou alguma outra cor misteriosa usando a armadura do Savitar, e também para azul usando a droga da velocidade. Mas tirando esses casos, é possível que a cor do raio de uma pessoa mude para amarelo, simplesmente do nada? Bom, apesar de eu achar que tem muita inconsistência, eu criei uma teoria que pode fazer um pouco de sentido. Essa teoria não justifica tudo, mas ela dá meio que uma luz no fim do túnel pra gente. Porque a gente sabe que os velocistas que têm raios laranjas na série, assim como Barry Allen, como Jay Garrick, como Barry Allen da Terra 90, como Hunter Zolomon no início, eles foram escolhidos como Flash principal de suas terras e todos eles foram atingidos por um raio ou em contato com a eletricidade, fora outras coisas que deram velocidade para eles. Tirando essas pessoas, nós temos a Jesse Quick, Wally West, Trajetória e Bart Allen, que tem a coloração de raios amarela. E pessoal, mesmo que muita gente sempre acreditasse que o raio do Barry é amarelo e não laranja, acreditem em mim, tem uma diferença.
não é amarelo, é laranja, ou pelo menos se tornou laranja depois de alguma decisão que eles tiveram. Agora eu vou passar para vocês as explicações e teorias que eu li sobre isso na internet, da pior até a melhor. A pior de todas foi uma teoria que eu vi que apenas o editor mudou a palhetinha de cor para não ficar muito parecido a saturação de cor, deixando a entender que um realmente é amarelo e outro é realmente vermelho. Não preciso nem dizer para vocês como isso daí é ridículo, porque em várias outras cenas de luta, o raio do Barry tá laranja e o raio do velocista maligno tá vermelho, tá laranja, tá sei lá das quantas. Então essa questão de mudar justo nessa cena, para mim, para diferenciar, não tem absolutamente nada a ver. A outra explicação que eu dei uma pesquisada sobre isso é que foi a primeira cena gravada para a série, e por conta deste detalhe, eles não sabiam qual seria a coloração de raios do Barry. Eles quiseram começar com amarelo, mas eu acho que eles devem ter visto que não ficou bom, que ficou bem feio, porque eu tenho que concordar que eu acho o raio amarelo na série horroroso, e aí eles decidiram deixar laranja, o que eu achei que foi a decisão mais sensata que eles tomaram em relação a isso. A outra teoria que eu vi sobre isso, eu tive que traduzir porque ela é americana, não foi fácil traduzir porque o cara se enrolava pra caramba, e foi muito complicado achar um único vídeo falando sobre esse detalhe no YouTube. Não tinha, pessoal. Então agora vocês não têm apenas um, vocês têm 2 vídeos falando sobre isso. Olha que coisa maravilhosa. Esse cara comentou que realmente, de fato, existe uma diferença notória do minuto em que o Flash está correndo na rua para o minuto em que o Flash quebra a janela da casa da mãe dele e o raio muda de laranja para amarelo. Só que para ele a explicação de cor de raios muda totalmente do que eu penso. Para ele a cor muda conforme você vai ficando mais rápido ou mais lento. Tem 2 interpretações que eu tive sobre isso. A primeira interpretação é que ele disse que o Flash do futuro se tornou tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido comparado com as versões da primeira temporada, que ele consegue até controlar o nível de conexão que ele tem com a Speed Force, e por isso que às vezes o raio dele tá amarelo ou laranja. Se a gente levar em consideração de que amarelo fica mais rápido, a gente viu que na hora que quebrou a janela, o Flash do futuro ficou mais rápido justamente para conseguir ter certeza que ele iria deter o Eobard Thawne naquela noite, e só depois, quando ele sai da casa e deixa o garoto algumas esquinas depois, o raio volta a ser laranja temporariamente. A outra versão dessa história é que, ao contrário, a cor amarela significa que ele é mais devagar do que a cor alaranjada. E aí isso faria sentido no contexto de que na hora que ele quebra a janela, ele quer ter certeza de que ele não vai fazer cagada na história, de que as coisas vão seguir exatamente o rumo que deveriam, e por conta disso ele diminui consideravelmente a sua velocidade para ficar pau a pau com o Flash Reverso, e é por isso que os raios mudam de laranjas para amarelo. Eu realmente acho que as duas são teorias bem interessantes, mas não fazem o menor sentido. Por que carambolas, no momento exato em que o Flash Reverso quebraria a janela daquela casa, o Barry diminuiria a velocidade dele, para ter certeza que as coisas não vão acontecer de uma forma diferente, que ele não vai escorregar em algum caco de vidro, por assim dizer? Não faz sentido. O que não faz sentido é a questão de nivelar a velocidade de estar pau a pau, sendo que o Flash Reverso começou mais rápido que o Barry, e o Barry já estava com o raio laranja. Ele só alcançou no momento que quebrou a janela, que foi o momento exato em que a cor do raio do Barry mudou para amarelo, ou seja, diminuindo consideravelmente a sua velocidade para ficar pau a pau com o cara que estava bem na frente dele. Não faz sentido isso. E a outra questão de que ele faria questão de ficar mais rápido no momento que ele quebrasse a janela, justamente por ser um momento mais pesado, mais perigoso, por assim dizer. Mas afinal de contas, por que ele não simplesmente já não estava veloz na hora que ele saiu do portal? Por que desde a perseguição na rua ele já não tentou estar veloz o suficiente para impedir o Flash Reverso até de chegar lá e mudar a linha do tempo? Então, pra mim, isso infelizmente não faz sentido. Essa questão de que o Flash de 2024 seria extremamente rápido no futuro, eu concordo totalmente. Até porque se não fosse, seria sacanagem. Mas ele está tão rápido a ponto de conseguir mudar as configurações, por assim dizer, da conexão que ele tem, mudando a cor de amarelo para laranja, isso não existe. Até porque, acompanhando a Jesse Quick e o Wally West em todos esses anos, eles permaneceram com a mesma conexão e cor de raios, mesmo ficando mais rápido. Então a cor não muda conforme sua velocidade aumenta de amarelo para laranja ou vice-versa. Mas calma, meu querido velocista, porque agora eu vou dar a minha explicação e a minha teoria do porquê que a cor do raio do Barry muda drasticamente de laranja para amarelo no momento em que a janela da casa da mãe dele é quebrada. Gente, o que eu sempre falei que raio laranja significa pra mim? Que além dele ser o primeiro Flash de cada terra, o velocista foi escolhido pela força de aceleração. Lembra desse detalhe, né? Não adianta o velocista tentar se conectar por acidente. A cor do raio não vai ser laranja. A força de aceleração tem que escolher. Levando esse detalhe em conta, a gente sabe que a linha do tempo não foi alterada drasticamente,
até o exato segundo em que eles quebram a janela da casa da mãe do Barry naquela noite. Pois no momento em que a janela é quebrada, a linha do tempo foi completamente alterada, porque isso foi um acontecimento que não tinha, até onde nós sabemos, na infância daquele Flash original. Colocando um parênteses aí rapidinho, se o Flash atual voltar para aquela noite usando a mesma roupa e a cena for completamente idêntica, desconsiderem isso que eu acabei de falar. Mas, até onde sabemos, é só teoria, tá ok? Então, como a linha do tempo foi completamente alterada, e os momentos seguintes daquilo seriam o Flash Reverso matando a mãe do Barry para causar um trauma no garoto, para que ele nunca fosse escolhido para se tornar um velocista, só que a linha do tempo ainda não estava completamente alterada, ia levar um tempo para a modificação chegar lá no futuro, concorda comigo? A gente já viu que 20 anos ou mais seria uma coisa demorada. Então faz pelo menos um pouquinho de sentido pensar que no exato minuto em que aquela janela foi quebrada, a linha do tempo foi alterada, e como o Flash não foi escolhido para virar um velocista, mas ele ainda era um velocista, a cor mudou de laranja para amarelo. E a fonte dessa teoria é baseada única e exclusivamente nas vozes da minha cabeça, porque nem eu mesmo acredito que realmente seja isso, pelo simples fato de que logo depois que o Flash do futuro tira a versão dele criança, o raio volta a ser laranja. Ou seja, não faz o menor sentido essa cena, CW. Vontade que eu tenho é de esganar o Eric Wallace. Brincadeira, te peguei, tá vendo só? Não foi o Eric Wallace que cometeu esse erro, porque o Eric Wallace nem existia nessa época em The Flash. Bons tempos. Então, levando em conta que nós não temos nenhuma explicação oficial, nenhuma teoria realmente boa para explicar isso, nós não sabemos por que isso ocorre. Só que nós sabemos que é um detalhe que muita gente percebeu, não é simplesmente uma coisa que passa desapercebido. E eu só resolvi fazer esse vídeo por duas razões. A primeira delas é que essa luta vai acontecer. E eu sinceramente não gostaria que ela acontecesse com essa mudança de cor. E bom, se tem algum detalhe que eu quero que mude nessa cena, se eles forem regravar ou refazer alguma coisa, seria deixar o bendito raio do Barry em laranja e não amarelo, porque fica uma cor horrorosa, isso me incomoda pra caramba. Nós estamos acostumados há 8 anos a ver o velocista Escarlate usando o raio laranja na cena mais importante da série inteira. E eu digo que é a cena mais importante da série inteira porque foi a cena que começou e praticamente é pra ser a cena que vai terminar. Não é possível que eles vão errar a cor do raio dos poderes do protagonista dessa série. Não é possível isso. E o segundo motivo que eu resolvi fazer esse vídeo é que no penúltimo episódio que saiu, quando os vilões ajudam o Barry a roubar aquela peça lá que ele precisava, tem um momento da série em que aparentemente o raio do Flash muda de laranja para amarelo sem explicação nenhuma. Tem momentos do episódio em que o raio tá laranja, mas tem um momento específico que o raio aparenta ficar amarelo. Pode ter sido uma falha de luminosidade do efeito, pode, mas na hora que eu vi isso, eu pensei: será que eles vão ser tão fiéis àquela cena como ela foi criada, que eles vão arrumar um pretexto para a cor do raio do Barry e ir mudando aos poucos até o último episódio, de laranja para amarelo, para casar perfeitamente com aquela cena? Só que aí que tá, não vai casar perfeitamente com aquela cena, porque antes dele quebrar a janela, o raio tá laranja, só depois que ele quebra a janela que o raio tá amarelo. Então, se eles inventassem um pretexto pro raio ficar alternando um pouco de cor de amarelo para laranja, alguma desculpa que a série trouxesse oficialmente, o que eu duvido que ela vai fazer, porque pros roteiristas palhaços que não assistem a própria série, o raio do Barry pra muita gente ainda é amarelo, sendo que não, é laranja. Raio amarelo como o seu. Então eu duvido que eu ia ter uma explicação oficial, mas seria ótimo se tivesse, e faria sentido em alguns momentos o raio dele ficar amarelo, e justificaria totalmente aquela cena no passado. Enfim, pessoal, o vídeo praticamente foi esse. Agora eu quero saber a sua opinião sobre toda essa maluquice, sobre toda essa bagunça. Você já tinha percebido nessa mudança de cor? Você tem alguma teoria ou explicação pra isso ou não? Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.